tema da nossa palavra hoje é fé. O que é? Não tem projeção hoje. Bom, então fica atento aqui. Fé, o que é? E a minha intenção é observar com você o conceito, a ideia que está em torno do ensino sobre fé, baseado em Hebreus capítulo 11, nos versos de 1 a 7. E eu vou me referir a outros textos também, que vão nos ajudar a ter uma ideia, né? A amadurecer a ideia de fé, o conceito de fé, segundo a palavra de Deus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, e vamos ler aqui a partir do primeiro verso até o verso 7. Deixa a tua Bíblia aberta aí, que eu quero introduzir algo antes da leitura. O autor de Hebreus, o livro de Hebreus é uma joia preciosa, é uma maravilha. Nós não temos certeza de quem escreveu o livro de Hebreus. Alguns entendem ou acham que foi o apóstolo Paulo, mas muitos outros estudiosos, expositores, acreditam que não tenha sido. Não faz muita diferença para nós, porque o livro de Hebreus ele foi contado no cânon do Novo Testamento, e nós reconhecemos sim a doutrina, reconhecemos que este livro de fato é um livro santo, é um livro cuja doutrina e cuja teologia está perfeitamente alinhada com toda a doutrina, toda a teologia, de toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. É um livro que foi escrito para os cristãos hebreus, ou seja, quem eram os leitores dessa carta maravilhosa eram os hebreus, eram os judeus convertidos ao cristianismo. Quando você lê a carta aos hebreus, você nota que o autor fez questão de mencionar muitos ensinos e muitas verdades, muito conteúdo que pertence à história e ao mundo hebreu, né? Então ele fala do sacrifício e tudo apontando para Jesus. O autor de Hebreus, a carta aos Hebreus é uma obra-prima, porque ele consegue, porque tinha a cultura hebreia, ele era um judeu raiz, e entendendo tudo, a história do povo hebreu, a história do povo judeu, mas entendendo a nova aliança, o que é Jesus, Jesus como Filho de Deus, como Messias, ele tem uma leitura poderosa, uma maravilhosa, de quem é Jesus. Então ele escreve aos hebreus, mostrando aos seus leitores como Jesus de fato é o Messias, como tudo na antiga aliança apontava para a nova aliança, como Jesus é a pessoa, é o Messias, aguardado e esperado desde a criação, desde o Éden. E o autor de Hebreus produz essa obra-prima maravilhosa, que vale a pena ler e reler muitas vezes. No entanto, ele também insere no seu livro vários conselhos para a igreja, porque os hebreus, os judeus cristãos, também estavam debaixo de perseguição. E quando chega lá no capítulo 10, ele vem dando alguns conselhos muito práticos para todos os filhos de Deus, e um deles está no capítulo 10, verso 25, se eu não me engano, que é o conselho para que eles jamais deixem de congregar, jamais deixem de estar junto com o povo santo, de estar junto com o povo de Deus, porque o povo de Deus, quando junto, se abençoa mutuamente, se fortalece mutuamente, se anima mutuamente, se cobre mutuamente, se auxilia mutuamente, presta socorro mutuamente. É muito importante que a gente esteja junto, é muito importante que a gente invista em relacionamento, é muito importante tudo isso. Não existe isolamento entre o povo de Deus, nós fomos criados para estar juntos, não importa se você é motivado por pessoa, por tarefa, estruturado, não estruturado, o temperamento que você tem, os dons que você tem, não importa as suas características, nós sempre precisamos uns dos outros, e a igreja é um lugar em que os relacionamentos, eles nos purificam, eles nos amadurecem, mas eles também são importantes demais, porque os relacionamentos fazem parte da essência do cristianismo, da família de Deus, e nesses relacionamentos nós somos lixados,
Amém, gente? Muitas vezes, sempre, somos lixados, somos afiados, somos aperfeiçoados, mas também somos abençoados e temos a oportunidade de abençoar também todos aqueles que estão próximos de nós. Nós precisamos da igreja, nós precisamos desses relacionamentos. O autor de Hebreus está lembrando destas coisas, mas lembra que é um povo que está debaixo de luta e de perseguição, muito maiores do que as que nós passamos, porque as lutas, as dificuldades que nós passamos na nossa geração, pelo menos até agora, não tem ninguém expulsando a gente das nossas casas, não tem ninguém subtraindo todos os bens que você adquiriu por uma vida inteira de trabalho, não tem ninguém matando o chefe de família e colocando na rua mulher e filhos, não tem ninguém deserdando você do patrimônio, da herança familiar, não tem ninguém fazendo isso na nossa geração, mas naquele tempo tinha. Não importa o status da família, quanto patrimônio ela tinha, quando entregavam a vida a Jesus, iniciava uma perseguição contra elas, e por isso a igreja, aquilo que o pastor Géser mencionou na sexta-feira no encontro de casais, que aliás foi uma bênção, amém? Uma bênção, e a gente louva a Deus pela vida do pastor Géser e Mila, todos os casais que participaram, glória a Deus. Ele mencionou a respeito de Ananias e Safira. Por que a igreja do primeiro século, muitos que tinham propriedades e vendiam, distribuíam as suas propriedades? Por causa da necessidade de muitos que eram deserdados das suas famílias e entravam em períodos de muita escassez e muita dificuldade. Ou a igreja amparava, ou então eles morreriam. Simples assim. De forma que a igreja, ela faz isso, ela dá esse suporte. Então havia muita perseguição, e o autor de Hebreus está lembrando da necessidade de estarmos juntos sempre, nos fortalecendo, nos animando. E ele trata do assunto fé no final do capítulo 10. Então, dentro desse contexto de gente passando luta e necessidade, ok? Quando eu me referi que lá, esse tipo de luta, de perseguição, de escassez que eles passavam, nós não passamos, mas hoje aqui, nós passamos outras lutas, amém? Não significa que a gente não tenha angústia, não significa que a gente não tenhamos motivos que às vezes faz a gente chorar no travesseiro, ou em qualquer outro lugar, ou no banho, para ninguém ver. Não significa que a gente não entre em crise, que a gente não tenha dificuldades, tenha coisas na nossa vida que a gente sabe que precisa sair, e a gente às vezes falta força para tirar. Tem coisas na nossa vida que a gente quer alcançar e não está conseguindo, às vezes bloqueio, às vezes você se sente travado, tem algumas lutas na nossa vida, algumas maiores, outras menores, mas todos nós temos, amém, gente? E não significa que a gente não precise de uma intervenção de Deus, e precisamos. Às vezes na família, às vezes no casamento, às vezes nos relacionamentos com os filhos, às vezes nas questões ministeriais também, nós precisamos de intervenção de Deus. Nós precisamos do poder de Deus. Nós precisamos amadurecer na nossa fé. A gente precisa entender como é que funciona a dinâmica da fé, a dinâmica do milagre, a dinâmica do poder, como que eu vivo nessa dimensão. Nós precisamos também, eu preciso, você precisa, a igreja do nosso século precisa de tudo isso. Daí o autor de Hebreus, ele finaliza o capítulo 10, lembrando da importância de termos fé, de crermos em Deus, crermos nas promessas, cremos nas promessas da salvação, cremos nas promessas da herança, crermos nas promessas da glória. Nós precisamos levantar os olhos e conseguir enxergar além dos problemas, além das lutas. Amado, um dia as suas lutas vão passar. E seja breve. Um dia as suas dores vão cessar e você vai ser plenamente consolado. Eu não estou dizendo que será apenas na eternidade, não. A gente pode provar consolo e força, solução, graça, transformação ainda nessa vida a respeito de muitas coisas, mas a grande e maior porção está reservado para lá. Não importa quantas lutas temos de lutar aqui, um dia tudo isso vai passar. Amém, gente?
Um dia as dores passam, um dia a preocupação passa, um dia as crises vão passar, as soluções virão. É assim. Amém, gente? Elas vão passar. Elas vão passar. Aí, o desafio da gente aprender a olhar por cima delas. E pedir a graça de Deus para nos fortalecer dentro. Nos fortalecer quando a gente está no meio da luta. Quando a gente está no meio da batalha. Mas os nossos olhos precisam estar fitos lá na glória e na eternidade. Para a gente passar bem aqui perseverante, resiliente, no tempo que a gente tem que passar pelas lutas e pelas crises. Mas não são as lutas e as crises que devem determinar se a gente avança, se a gente não avança, se a gente permanece firme e constante na fé cristã. Não, é o nosso olhar. São os alvos da eternidade. A gente precisa aprender a olhar para frente. Não são as circunstâncias que determinam que tipo de espiritualidade eu tenho. Ou não deveria. Não são as circunstâncias que vão determinar que tipo de cristão eu serei ou sou. Não são as circunstâncias, porque as circunstâncias mudam. Amém, queridos? Nós estamos numa causa, e a causa do cristianismo, ela vai para a eternidade. A gente está numa causa grande e poderosa. E a gente continua cristão e crente no dia bom, mas também no dia mau. Quando tudo está dando certo, quando tudo está dando errado. Amém, gente? No dia do sol, no dia da chuva. A gente continua. Porque os nossos olhos estão voltados para o Evangelho, para o reino de Deus e para a eternidade. Nós temos um alvo. Não está tudo resumido aqui nessa vida, não. A gente vai além, a gente transcende. Amém, queridos? A gente transcende. Então, o autor de Hebreus está lembrando os irmãos disso. E eu quero que nessa introdução você já seja ministrado em seu coração. Ei, a dor vai passar. Um dia a conta vai ser paga. Amém, queridos? Quebra o cartão de crédito. Né? Não usa por um tempo. Né? Pede socorro para o gerente do banco. Né? Aí, não está aqui, né? O gerente não está. Mas um dia vai passar, querido. Pede sabedoria a Deus. Tudo tem conserto. Não sei qual é a luta. Amado, para cada problema tem uma solução. Calma, para cada problema tem uma solução. Ok? Acalma tua alma, teu coração e vamos trabalhar, vamos buscar o Senhor, vamos buscar conselho, vamos buscar o médico, vamos buscar o pastor, o líder, vamos buscar, porque para cada problema tem uma solução. Amém? Não deixa ele embaraçar você e travar a sua vida, não. Agora, a gente tem que se movimentar. Às vezes, ir na direção da solução significa ir deixando as coisas pelo caminho. A gente tem que ter a coragem de deixar para trás o que a gente precisa deixar para trás. Amém, gente? A gente precisa ter a coragem. Não adianta ir com uma corrente, uma mochila, uma corrente amarrada, eu quero seguir, mas eu não desamarro. Não quero abrir mão disso, não quero abrir mão disso. Você não vai. A gente tem que ter a ousadia e a coragem de deixar para trás o que precisa ficar para trás. Porque a gente tem que olhar. Por isso que o autor de Hebreus, quando chega no capítulo 12, fala, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Lá no capítulo 12, mas ele começa a falar sobre fé no capítulo 10, segue todo o capítulo 11 falando de fé, e começa o capítulo 12 também falando de fé e segue. Amém, gente? Então eu quero me deter aqui no conceito e na ideia de fé, na esperança de que isso enche o teu coração de fé, de força, de poder, com uma compreensão correta a respeito disso aí, para você
vivenciar as dinâmicas do poder e as dinâmicas do milagre do jeito certo. Amém? Vamos comigo? Então vamos passear aqui em Hebreus 11, de 1 a 7. Vou fazer a primeira leitura aqui, vamos lá. A fé, eu estou lendo na nova versão transformadora. Qual a versão que está aí, Renan? NVI, né? NVI. Tá, pode me ouvir, mas vai seguindo aí que a NVI é legal também. Vamos lá. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido, nunca tinha chovido na terra. E eles estavam não próximos do mar, eles estavam no meio da terra. Os advertiu de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. E o autor de Hebreus não para aqui, ele segue a partir no verso 8 em diante, dando outros testemunhos de fé. E eu quero me referir então a esses testemunhos, mas voltando aqui, gastando um pouco mais de tempo então no conceito, a partir do primeiro verso. Volta no primeiro verso e vem comigo aqui. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção, certeza de coisas que não vemos. Amados, há um conceito de fé que é estragado, que é ruim, que veio na nossa geração, há algumas décadas atrás, colada numa, entre aspas, teologia, que a gente nomeia como teologia da prosperidade. Na verdade, era um tipo de conceito teológico que colocava o homem no centro e tudo na igreja e na vida cristã tem que estar voltado para a satisfação do homem, suas vontades, suas necessidades também. Não significa que nosso Deus não atende às nossas necessidades, mas a nossa vida cristã, ela não gira em torno de mim mesmo, do meu próprio ego e também das minhas necessidades. E dentro desse conceito equivocado de fé, equivocado de cristianismo, acabou se enfatizando que a fé é poderosa sim, ela move o céu sim, ela move o sobrenatural sim, creia muito, creia forte, creia muito. Então, só que, qual era a base, qual era a premissa da fé?
Não, é fé. Acredita muito que você vai conseguir, né? Quantas vezes a gente mesmo já usa essa expressão? Ela não é errada essencialmente. Acredita nas coisas, acredita no seu trabalho, acredita em você mesmo. Isso não é errado. Mas o problema é o moto e o propósito, né? O início e o fim. Algumas igrejas, hoje classificadas como neopentecostais, elas enfatizam muito a fé. Creia, quase que é a fé na fé, né? Eu creio, e porque creio, eu sei que eu vou conseguir. Porque creio forte, creio firme, e eu sei que eu vou alcançar. Porque creio muito, eu sei que eu vou alcançar a minha bênção. Porque creio muito, eu vou trocar o meu carro. Porque creio muito, eu vou prosperar. Porque eu creio muito, eu sei que eu vou vencer, eu sei que eu vou conseguir, eu sei que eu vou avançar. Então, esse tipo de fé, ela é um pouco humanizada e ela é coisificada, porque os nossos alvos passam a ser coisas que vão satisfazer a minha vida e o meu coração, os meus desejos e também até as minhas necessidades. Mas esse não é o conceito de fé na Bíblia. Não é crer por crer, não é fé na fé. Quando o primeiro texto que lemos, fala que a fé é a certeza, na versão mais antiga, é a certeza das coisas que não se veem. Nessa versão transformadora que li, a fé mostra a realidade, é uma realidade, não é algo que não existe, não é algo que existe só no meu pensamento, não é algo que eu desejo, quem sabe um dia eu vou lutar para conquistar. Não, fé fala de uma realidade já existente. Não é algo que não existe. É algo que já existe. Já é uma realidade. Ela só não entrou no tempo. Ela só não entrou no tempo e no espaço. Ela ainda é invisível, mas já é realidade. Ela já é uma realidade, desde que seja uma verdade no coração de Deus. Amém? Já é uma verdade, tem a ver com a vontade de Deus, eu posso acessar pela fé e trazer para o tempo e para o espaço algo que já é, mas no coração de Deus. Ela não pode ser essa realidade, nós não temos a capacidade no nosso coração, na nossa imaginação, na nossa capacidade de sonhar, de construir uma realidade no mundo espiritual ou invisível, que seja tão boa, tão maravilhosa, tão eficaz quanto as realidades que Deus constrói no seu coração e nos seus pensamentos. Não é na mesma palavra de Deus que diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos? Não é Ele que diz que nós já fomos abençoados e quando pedimos a Deus as coisas, Ele nos abençoa muito mais além de tudo o que pedimos ou pensamos? As realidades que Deus tem para nós, no seu coração e na sua mente, elas são incomparavelmente maiores, mais maravilhosas, mais realizadoras, mais impressionantes, mais incríveis. A palavra incrível não cabe aqui, né? Incrível é não crer, né? As palavras mais críveis, mas estão lá. O exercício da fé não é pensar o que eu quero, o que eu desejo. O exercício da fé é você invadir as realidades do coração de Deus. Ai, meu Deus, eu não aguento. Eu não aguento. Como isso é lindo. Como isso é poderoso. Pai do céu, como eu prego para mim mesmo, né? Se eu fizer apelo, eu mesmo vou levantar. Levanta, para ter mais fé. Eu quero. Eu também. Eu vou primeiro em tudo. Meu Deus, isso é lindo demais.
Fé é me movimentar para as realidades que estão em Deus, que são imensuravelmente maravilhosas, indizivelmente maravilhosas, muito além de tudo aquilo que eu, na minha melhor condição, poderia imaginar, ou desejar, ou querer. O segredo da fé não é dizer o que você quer acreditar para acontecer na sua vida. Não é. O segredo da fé é você invadir esse lugar para entender o que é que de real tem já no coração de Deus. Amém, queridos? A fé mostra a realidade. A fé mostra. Você consegue ver, Deus te faz ver. Entenda. O que Deus quer é mostrar as realidades que estão lá, para nós. Aí quando o Espírito Santo revela para você, ou o Espírito Santo e a palavra, já dei as duas dicas. O Espírito Santo e a palavra. O Espírito Santo sempre usa a palavra, mas quando o Espírito Santo fala, é possível confirmar na palavra, mas tem que ter palavra sempre. Quando o Espírito Santo revela para nós uma realidade que tem a ver com a vontade de Deus, aí, quando eu digo eu creio, não é vazio. Não é eu creio porque creio. Não, eu já sei. Porque fé é certeza. Fé é certeza. Não é assim que está na tua versão? Amém? Fé é certeza. Não é eu acho. Você tem fé? Ah, eu tenho fé. Se der tudo certo, eu acho que vai rolar. Não. Fé é outra dimensão. Fé é certeza. Como é que você pode ter a certeza das coisas? Se você invadir a presença de Deus e ficar lá até Ele mostrar para você as coisas. Ou então, o Espírito Santo e a palavra de Deus alimentarem você com as realidades que Deus quer trazer sobre você. Amém? Estão comigo, gente? Amém? A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. O autor diz: nós esperamos as coisas de Deus, nós esperamos aquilo que foi prometido. Nós esperamos verdades virem à existência, nós esperamos as promessas se cumprirem, nós esperamos por algo consistente, por algo real. É isso que o autor está dizendo que nós esperamos. Nós esperamos, eu espero que um dia, quem sabe. Isso não é fé. Outra coisa interessante, eu creio que uma verdade de Deus vai se materializar na minha vida, bênçãos de muitas formas e tal, porque Deus disse, tem que ter uma fonte. A fé tem que ter uma fonte, não é fé na fé, é uma fonte. A fonte sempre é a palavra de Deus e a sua vontade. Eu creio que isso virá. Quando você tem uma informação, a revelação de uma vontade de Deus para a sua vida, que ainda não é, mas um dia será, que ainda não está no mundo visível, mas ainda permanece no mundo invisível, ainda está no mundo do Espírito, mas um dia entrará no tempo e no espaço, então você não apenas crê, não apenas ora, não apenas agradece por aquilo, mas você ajusta a sua vida aquela direção, você vai ajustando a sua vida na direção da promessa, na direção dessa realidade que um dia chegará sobre você. Você já vai trabalhando junto. Amém, gente? Você vai trabalhando junto. Eu creio que um dia nós teremos uma escola teológica forte. Mas a gente começa com um degrau, chamado Ina College. Uma presencial e uma online. Eu estou me ajustando a uma promessa que ainda na sua plenitude está no futuro, está no mundo do Espírito. Eu creio que um dia nós teremos uma escola fundamental.
infantil, fundamental. Aí eu vou me ajustando a isso. Vou ajustando a minha vida a isso. Já vou me movimentando. Ou seja, eu mesmo vou trabalhando e cooperando para que isso venha à existência. E quando isso estiver chegando, a gente se encontra no caminho. Já preparei pessoas, já preparei mentalidade, gente que está orando, gente que já está vendo a mesma coisa, já está construindo pela oração, até que os recursos comecem a chegar. Então a gente se movimenta daqui para lá, e o céu vem se movimentando daqui para cá, até que as coisas entrem no tempo e no espaço. De outra forma, eu creio que a minha empresa, a minha fazenda, meu consultório, minha loja, minha oficina, eu creio que eu tenho visões de Deus e já testifiquei isso, eu sei que um dia nós seremos isso aqui. Um dia teremos uma clínica, quem sabe um hospital. Um dia teremos uma mega oficina na cidade. Um dia teremos o maior escritório de advocacia da cidade. Um dia teremos isso, um dia teremos aquilo. Se Deus tem confirmado no seu coração, o que você vai fazendo? Você vai ajustando a sua vida a isso. Mas primeiro, você tem que buscar o Senhor para saber se essa realidade está lá, no coração dele. E quando o Espírito Santo mostrar para você, você vai testando a tua visão e a tua vontade. Fica na presença de Deus até que, isso aqui é teu, isso aqui é meu. Então, tira o que é teu, deixa o meu, que o meu é melhor que o seu. Então, a gente vai limpando a nossa oração, a gente vai limpando a nossa visão de sonho, a gente vai limpando a nossa visão de fé, os nossos olhos de fé, até que a gente contemple algo que esteja o mais preciso possível com a vontade de Deus, a gente transforma tudo isso em oração. Aí eu oro por aquilo que eu sei, que já é uma realidade. E não apenas isso, eu vou ajustando a minha vida com todo o meu modus vivendi, todas as minhas ações, atitudes, dinheiro, eu vou guardando dinheiro, eu vou investindo para me preparar para aquilo, eu vou fazendo as coisas, movimentando, vou reformando a minha casa, reformando a minha loja, eu vou construindo um prédio, eu vou fazendo alguma coisa, eu estou me movimentando em uma direção, não é aleatório, eu me movimento numa direção. Tenho um sonho para a minha família, tenho um sonho de viajar, no meu caso, eu quero ir no mínimo mais 6 vezes para Israel, já fui uma, eu quero ir mais 6 vezes no mínimo, e quero ir com vocês, e eu continuo orando, né? Então, de repente, é um tempo que a gente vai começar assim, vamos começar a guardar dinheiro? Vamos começar? Não sei se você tem informações, os turistas estão voltando para Israel, né? Já agora. Estão voltando para Israel. Então, vamos começar a guardar dinheiro para a gente fazer esse negócio? Nós temos um sonho de fazer um segundo retiro do INA Viva Mais no Água Ativa em outubro. E já é uma realidade. Já é uma realidade. Então, se ajusta a ela, pelo amor de Deus. Vai guardando seu dinheiro aí, irmão. Vai guardando seu dinheiro, vai se preparando. Entra nesse barco, aí a gente vai junto nele. Amém, gente? Ou seja, tem um momento que você vai ter que ajustar a sua vida. Acreditar é uma das fases da dinâmica da vida cristã, mas envolver a sua vida nisso é uma outra coisa. E às vezes, para você envolver a sua vida na integralidade das revelações e das visões que Deus mostra para você, você vai ter que passar por um lixamento grande, vai ter que passar, como é que chama aquela peça, Tico, que você vai raspando a madeira assim? Plaina, né? Você tem que passar pelas plainas do Espírito Santo, ele vai, e às vezes sangra, e vai arrancando um monte de coisa na sua vida que tem que ficar pelo caminho, porque senão você não consegue ir na direção. Deus vai lixando a gente, sangrando a gente às vezes, porque tem coisa que eu tenho que mudar, tem coisa que eu tenho que ajustar, tem coisa que eu tenho que deixar. Porque eu preciso me movimentar na direção da promessa, na direção de uma promessa revelada. Uma promessa revelada pela palavra de Deus. Amém, gente? Ela nos dá convicção, olha que coisa mais linda. Essa revelação, essa fé, ela nos dá convicção, ou seja, aquela realidade, ela se transfere para o meu coração e agora passa a ser realidade dentro de mim. Eu já convivo com isso.
Eu já convivo com essa verdade. Ela ainda não veio no tempo e no espaço, mas que eu convivo, eu convivo. Eu já convivo com uma promessa de conversão do meu marido. Estou falando de mim, estou falando de alguém aí. Né? Deixa eu mudar essa. Deu muito ruim esse negócio, né? Alguém. É ruim que não dá para consertar mais, né? Já enfiou o pé na jaca, já era. Né? Vamos lá, vamos tentar começar de novo. Né? Uma mulher, meu Deus, parece que tudo fica pior. Né? Uma mulher, né, que sonha e está orando pela conversão do seu marido, e um dia o Espírito Santo trouxe uma confirmação no seu coração. É só uma questão de tempo, mas continua firme e orando. Aí quando o Espírito Santo falou isso ao seu coração, isso já virou uma realidade dentro de mim. Ainda não, mas já, mas ainda não. E entre o já espiritual, no campo da fé, e a realidade, eu oro, eu trabalho, eu agradeço. Eu participo da construção. Eu envolvo a minha vida nessa verdade. Mas eu não nego a verdade. Esse cara é um traste, nunca vai se converter mesmo. Aí não vai funcionar. Aí não rola. Não vai chegar lá. Senão a gente ora, valida uma promessa. Aí amaldiçoa, aí cancela a validação. A gente valida e invalida. Valida e invalida. A gente não pode invalidar. Com a nossa própria língua, as promessas que a gente puxa um pouquinho e solta, que nem pipa quando a gente soltava quando era pequeno. Né? Você puxa, depois descarrega tudo. Depois perde o pipa porque alguém vem e corta. Né? Hoje não tem mais essas brincadeiras, né, Tico? Ninguém brinca dessas coisas mais. Então, você não pode validar e invalidar. Você precisa de perseverança mesmo. Muito bem. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos do ponto de vista natural. Aí o autor de Hebreus, ele já tentou definir no primeiro verso fé, duas frases. Aí ele emenda no segundo verso a introdução do comentário. Olha que didático esse autor, é maravilhoso. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Ele está dizendo, vou começar a falar de algumas pessoas aí, presta atenção. Aí ele já vai no verso 3, e ele já fala do primeiro, de um exemplo. Pela fé, não só, de um exemplo, ele vai até a criação. Olha que coisa linda. Pela fé entendemos. Amém, gente? É mente, é inteligência, é percepção, é uma realidade que já fez parte aqui, já está concebida na minha cabeça. Eu creio nessa verdade, ela é uma verdade. Pela fé entendemos, então fé não é algo, quem sabe um dia, não sei, eu acredito que um dia. Não, fé tem uma base. Tem um fato. Amém, gente? Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra. Aqui ele dá uma chave. Aqui ele dá uma chave. O que é que tem o poder de trazer à existência o que não é? A palavra. A palavra de Deus na sua vida. A palavra de Deus no seu dia a dia, a palavra de Deus na sua oração, a palavra de Deus na sua adoração, a palavra de Deus no seu coração, a palavra de Deus na sua cabeça, a palavra de Deus na sua fé, a palavra de Deus no seu espírito. A palavra de Deus é que carrega a gente das realidades que Deus quer trazer. Amém? Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. É muito legal a palavra Elohim, que é o nome de Deus, que aliás está no plural, que é o Deus da criação. No princípio criou Elohim os céus e a terra. A palavra Elohim
é o Deus da criação. Mas é lindo que dentro dessa palavra, também nas suas raízes, no entendimento dessa palavra, também traz a ideia daquele que traz à existência aquilo que não é. Não existe, mas Deus traz à existência. Qual é a matéria-prima de tudo? Quando ele fala, haja luz, houve luz. Haja firmamento, houve firmamento. Haja separação de terras e água, houve. Ele dá uma palavra para a terra, os animais nascem. Ele dá uma palavra para a água, aí os animais marinhos vêm à existência. Ele dá uma palavra e tudo vem à existência. Qual é a matéria-prima? É palavra. Palavra, palavra. Por isso que a gente canta, você tem uma palavra, eu tenho tudo. Porque a palavra é a matéria-prima de todas as bênçãos, a palavra é a matéria-prima de todos os milagres, a palavra é a matéria-prima. Amém, gente? Palavra. O universo foi formado e assim o que se vê originou-se daquilo que não se vê. 4. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Entenda a mentalidade. Pela fé, ele creu. Creu em quê? Esperava o quê? Não. Pela fé, em cima de verdades ensinadas para ele por Adão e por Eva a respeito da necessidade da adoração, do culto e do sacrifício por causa do pecado que seus pais cometeram e eles nasceram em pecado. Amém? Pela fé, fé em quê? Em algo que aconteceria no futuro? Parte. Fé em algo que já foi revelado. Amém? Você tem que basear a tua fé na palavra, numa revelação. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Ele cria que, baseado no seu quebrantamento, no seu arrependimento, nos ensinos que ele deixou a respeito da remissão, que se consegue pela fé, na oferta de um animal em sacrifício, ele alcançaria o perdão e a justificação diante de Deus, e reconciliação e comunhão com o Senhor. Isso vai acontecer no futuro, mas é baseado numa verdade já revelada. Amém, gente? Baseado numa verdade revelada, eu vou usufruir das bênçãos aqui. Percebe? Como está relacionado com uma palavra revelada, uma verdade revelada, uma realidade já mostrada pelo Espírito Santo com aquilo que pode vir sobre nós. A fé na Bíblia tem isso, não é a fé na fé. Eu acredito muito, então vai acontecer, porque não entendeu nada. Não entendeu nada. Né? Superior de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo. Olha, o homem justo nas suas ações, mas justo por dentro. Justo por dentro, ele ajustou os seus pensamentos, ajustou os seus sentimentos, ajustou a sua conduta. Foi considerado justo e Deus aprovou suas ofertas. Embora muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu, sem ver a morte. Ele desapareceu, pela fé, o texto não diz, a gente não pode afirmar, ele cria que um dia seria arrebatado. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que ele estabeleceu um relacionamento muito íntimo com o Senhor, ao ponto dele agradar Deus, porque ele simplesmente cria nas verdades reveladas. Ele cria na intimidade com o Senhor, ele cria em Deus. Essa fé aqui tem a ver com o seu modo de vida, e não necessariamente que ele aguardava algo acontecer que seria legal ou bom para ele. Tem a ver com o seu modo de vida. Pela fé, foi levado para o céu, sem ver a morte, ele desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Olha que coisa!
A gente que acessa a sua intimidade, traz de lá as realidades da sua vontade, ou acessa a sua intimidade simplesmente orando, ou ouvindo o Espírito Santo pela palavra de Deus, isso vai enchendo a nossa vida, vai orientando as nossas orações. Pastor, tenho orado e nada acontece. Que tal rever as suas orações? A palavra, ela revisa as nossas orações. Amém, gente? A palavra faz isso, santifica as nossas orações. Ela me reorienta por dentro. Aí, depois dessa reorientação, aí que eu miro na oração. Aí essa oração, ela é perfeita. Porque Deus não vai dar o que a gente quer, mas dá o que Ele quer dar, né? Porque antes de ser levado, Ele era conhecido por agradar a Deus. Que coisa linda. Sem fé, aí no verso 6, aí ele volta a dar um princípio. Ele dá um princípio no verso 2 e dá um outro princípio no verso 6 agora. Agora ele não vai dar testemunho de ninguém. Ele vai repartir uma joia. Ele vai repartir uma chave. A chave é, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe. Tudo bem? Não é problema isso. A gente acreditar que Deus existe, crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Não é só acreditar que Deus existe, os demônios acreditam que Deus existe. Fala assim, eu acredito que Deus existe. Não significa nada. Mas deve crer que Ele existe e que é, não é só isso, e que é bondoso, é generoso, é galardoador, é abençoador daqueles que o buscam. Você tem que buscar Ele, mas tem que entender quem Ele é. Tem que entender quem Ele é. Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus generoso, Ele é um Deus inclinado para abençoar. Você precisa respeitar quem Deus é. Eu sei que na nossa alma existem conflitos, que às vezes a gente tem até vergonha de orar, e às vezes fica longe de Deus, achando que Deus é um velho rabugento, mal encarado, que toda vez que olha para mim, olha com um olhar de reprovação. Às vezes a gente imagina Deus assim, um Papai Noel endemoniado, né? Querendo a minha cabeça, porque eu cometi um pecado e não vê a hora de me esganar. Né? Não é, a visão que a gente tem de Deus, ela é torcida, é equivocada. Quando eu vou para Deus, Ele já está disposto a perdoar. O seu amor é mais poderoso do que a minha ofensa, o seu perdão é mais poderoso do que o meu pecar, a sua disposição de me curar e de me tratar são incomparavelmente maiores do que a quantidade de pecados que eu cometo numa vida, ou 2 ou 3 se eu tivesse. Deus é galardoador, Ele é abençoador. Eu posso confiar, eu posso crer, eu posso confiar na sua generosidade e na sua bondade, quando eu o procuro. Porque sem fé e sem acreditar nessas coisas, a gente não pode agradar o papai. E agradar o papai é muito importante. É muito importante, sim, agradar o papai. É impossível. Deve crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Tem que buscar, gente. Tem que buscar. Não é só vir na igreja. Tem que buscar Deus. Tem que ter uma questão pessoal. Tem que ter uma questão pessoal com o Senhor. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele teve revelação da condição que levaria Deus a dar essa ordem para ele construir essa grande embarcação. Teve uma revelação do problema disso, do juízo que Deus traria sobre a terra. Entenda, ele creu naquilo que Deus revelou. Amém, gente? É consistente, é factual. É real, é verdade. Tem que ouvir Deus. Qual é o segredo? O segredo é ouvir Deus, pelo Espírito e pela palavra.
que haveria, pela fé Noé construiu a grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu. Obedeceu, uma palavra revelada. Amém, gente? Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Começa com fé, termina com fé o verso. E não foi fácil para ele, não. Quando Deus revela algo para nós, não pense que não há preço a pagar para você ajustar a sua vida à palavra que Ele te deu. Há preço a pagar. Sempre há grande preço a pagar. Pastor Géser disse que ele levou mais de 100 anos, levou 120 anos. 120 anos construindo um barco no meio da terra. Para começar, isso parece doido. É doido. E Deus faz essas coisas. Às vezes Deus pede coisas assim. Não é para todo mundo o tempo inteiro. Não, tem algumas peças que Deus faz isso. 120 anos construindo um barco e avisando, foram 120 anos de pregação. Foram 120 anos declarando fé. Foram 120 anos dizendo para as pessoas, um dia Deus vai mandar juízo, se arrependam dos seus pecados, para que sejam salvos, e você possa entrar nesse barco. 120 anos pregando, Deus deu chance ou não deu chance? Mas o texto sagrado diz que quando Deus olhou para a terra, Ele viu que a justiça estava completamente corrompida, a moral completamente corrompida, a família completamente corrompida, mas quando Ele olha para Noé, o texto diz que Deus achou graça em Noé. E Ele salvou Noé e sua casa e a sua família. E Deus revelou algo para eles. Então, às vezes, implica em esforço sim, porque quando Deus te dá uma palavra e você vai ajustar a sua vida na direção de uma promessa e de uma palavra, às vezes a família não entende, às vezes os amigos não entendem, às vezes você vai deixar de gastar dinheiro com uma coisa, e as pessoas vão cobrar você, e o diabo é perito para trazer acusação sobre todos nós, mas você vai ter que aprender a abrir mão dessas coisas para seguir na direção da promessa de Deus, mas você precisa contribuir e se movimentar, e movimentar você e a sua vida na direção das promessas que Deus te deu. Amém, gente? Nós somos construtores, parece que Deus gosta de fazer as coisas junto, gosta de fazer junto com a gente. Deus revela alguma coisa, agora vem. Fé é isso, é você se movimentar na direção, em obediência, na direção de uma palavra revelada, de uma promessa, pagando o preço que for na caminhada, até que se encontre, ela entre no tempo e no espaço, você experimente, usufrui de uma promessa que Deus deu para você. Quais são as promessas que Deus... Tem outros textos aqui, mas eu vou saltar eles todos. Deixa eu ler todos em finalizar. Finalizei no verso 7. Tem vários outros textos que enfatizam a respeito da fé no Senhor. E nesse momento, podia falar sobre fé para a salvação, né? E estou falando muito mais sobre fé já na caminhada cristã, que às vezes é definida como fé. Nós somos os da fé, nós somos os que creem. Existe também a fé para entrar no caminho da fé, a fé para a salvação, que ela vem por conta da palavra de Deus quando é pregada e anunciada. Que palavra? Olha, nós todos pecamos em Adão, e se você não entregar sua vida para Jesus, não se arrepender dos seus pecados, lamentavelmente você irá para o inferno. É uma verdade. A igreja prega essa palavra. A gente não está aqui para ser uma ONG, uma comunidade que é legal de final de semana as pessoas virem. Não, nós temos uma palavra, nós carregamos uma palavra, nós proclamamos uma palavra e ela é de salvação, presta atenção. Todo homem pecou e destituído está da glória de Deus. E se você não se reconciliar com Ele, não andar no seu caminho, na sua palavra, lamentavelmente você entrará no time dos condenados, irá para o inferno. E vai ser muito ruim. Tem como sair dessa condição? Tem. Como? Se arrependa dos seus pecados. Olha para a cruz do Calvário, porque Jesus morreu por você. Creia, arrepende-se dos seus pecados, arrependimento e fé. Arrependa-se dos seus pecados e creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo.
Aí você entra no caminho da fé, passa a andar com Deus. Deus nos reconciliou para Ele. Amém, gente? Nós temos, essa é a palavra da fé, fé para a salvação. E a fé para a salvação não é dissociada do arrependimento de pecados. Eu vou continuar cometendo um monte de tranqueira que eu cometo aqui, um monte de pecado, mas eu creio que Deus é bom. Uhul! Não, não vai rolar. Não vai rolar. Tem que ter transformação. O caminho da fé também é de transformação, também é de purificação, também é de santificação. O caminho da fé é de mudança. E o Espírito Santo faz isso em todos nós. Amém, gente? E a gente está se movimentando. Muito bem. Pense um pouquinho. Quais as palavras que você tem no seu coração, que você já ouviu da parte de Deus para com você, relacionado a você, relacionado à tua casa, à tua família, relacionado ao teu chamado, ao teu ministério. Você tem palavras de Deus? Pode ser as coisas mais simples. Estou dizendo, eu serei um dia empresário, mega empresário no Paraná. Estou falando de coisa. Se Deus falou, aleluia, glória a Deus, né? Está tudo certo. Então vai para essa direção aí, meu amado. Mas pode ser as coisas mais simples e mais singelas que um dia o Espírito Santo falou com você. De repente o Espírito Santo falou com você alguma coisa. Olha, eu quero mais fidelidade da sua parte. Olha, eu quero que você creia em mim. Confie mais em mim. Olha, eu quero que você leia mais a minha palavra, porque tem coisas que eu quero revelar para você. Eu preciso que você me busque mais em oração. Pode ser coisas mais simples e elementares como essas. Ou então, Deus falou ao seu coração algo assim, olha, eu sei que você está cansado. Eu sei que a vida é corrida. Eu sei que o teu coração está cansado com muitas coisas, mas me busca de madrugada. Porque eu vou fortalecer você. Deus falou isso com você, ajusta a sua vida para isso. Obedece. Ou coisas assim, simples também. Olha, um dia, Deus tocou o seu coração e falou assim, olha, eu tenho um talento, então eu te chamei para você servir e abençoar as pessoas e a minha causa com esses talentos que eu te dei. Então, serve a casa de Deus com esses seus talentos. Você está se movimentando nessa direção? Para alguns, de repente, Deus falou assim, eu vou te usar para abençoar homens, eu vou te usar para abençoar famílias, eu vou te usar para ajudar os homens a amadurecerem, desenvolverem uma mentalidade sacerdotal, uma mentalidade de macho, masculino, hétero. Eu vou usar você para amadurecer essa mentalidade de um homem que Deus criou à sua imagem, à sua semelhança. Gente com responsabilidade. Eu quero te usar para você fortalecer. Você está se movimentando na direção disso? Talvez um dia Deus tenha falado ao seu coração, mulher, eu quero que você gaste mais tempo orando e intercedendo. Eu quero mais tempo com você comigo. Que eu vou revelar coisas ao seu coração, porque eu vou colocar no seu coração os meus motivos. Você vai orar e eu vou atender. Só que gasta mais tempo em oração comigo, na minha presença. Eu sei que Deus falou isso com alguns aqui. Com algumas mulheres aqui. Eu sei. Pode ser coisas que Deus tenha falado ao seu coração. Ei, abandona esse pecado. Você já sabe que é errado. Você já sabe que é errado. Você pode confiar em mim? Pode confiar em mim? Então ajusta a sua vida. Abandona o que precisa ser abandonado. E ajusta a sua vida à vontade de Deus. Alguns têm chamado ministerial, sim, para serem missionários, para serem pastores. Agora, você tem que esvaziar a sua mochila. Tem coisa que você vai ter que deixar para trás. Para você entrar nesse chamado. Todos nós somos sacerdotes. Mas alguns, Deus chama
para serem pastores. E se você está fugindo disso, eu quero te dar os parabéns. Não, eu não estou sendo irônico. Não estou sendo irônico. Porque eu também não queria ser pastor. Ninguém em sã consciência vai querer ser pastor. E se você está fugindo do chamado do pastorado, aí eu fico felizão de dizer que provavelmente você de verdade é um pastor. E Deus chamou você para ser pastor. Porque você não aguenta, você não quer ser. Você não quer ser, porque vai ter que abrir mão de um monte de coisa. Vai sim. Então, se você está fugindo disso, provavelmente você tem um chamado pastoral. Agora, se você, não vejo a hora de ser pastor. Talvez você não seja. Eu acho que eu estou sendo talvez, eu estou sendo gentil. Você não é pastor. Você é outra coisa. Deus está te chamando para outra coisa. Agora, se você está fugindo do pastorado, então, meu filho, ajusta a sua vida e entra logo entra logo no Ina College, né? Deixa eu ajudar você a ser pastor. Pode ser coisas mais dentro do sacerdócio empresarial, na sociedade. Pode ser tudo isso. Deus colocou sonhos na sua mente, no seu coração. Fica de pé comigo. Quem não está com o bebê no colo, fica de pé comigo, por favor. Eu quero convidar você a orar. Creia. E crer significa ajustar a sua vida. Não é só, um dia vai acontecer. Não. Eu começo a ajustar a minha vida nisso. É a ideia da palavra pisteuo, que é fé no Novo Testamento. Pistis, em grego. A palavra fé no Novo Testamento não é apenas acreditar. Fé significa ajustar a minha vida na direção de uma revelação. Isso significa movimento da minha parte, eu me movimento nessa direção. Um dia eu sei que vai acontecer. Meu filho, se movimenta. Porque você devia estar ali, porque a hora que chegar da parte do céu, vem da parte do céu, vai chegar aqui, ó. Não vai chegar aqui, vai chegar ali. E você devia estar se movimentando, porque a hora que chegar aqui, se você não está ali, não é difícil para Deus jogar a unção sobre outra pessoa e colocar uma pessoa certa no lugar certo, porque a pessoa certa não está no lugar certo na hora certa. A gente tem que se movimentar na direção da revelação. Amém, gente? Você, abaixa a sua cabeça. Eu falei tanta coisa. E agora, eu quero te dar a chance de pensar. Pensar nas muitas palavras que Deus já falou para você. E quero te dar a chance de você tomar uma decisão, de movimentar a sua vida na direção dessas palavras e dessas promessas. Fala com Deus, pensa um pouquinho e depois conversa com Deus a respeito.